Questão número 8, ela tem duas folhas. A primeira aqui é só uma introduçãozinha, mas você tem que ler sempre, né? Leia o texto a seguir. A unidade principal de comprimento é o metro. Entretanto, existem situações em que essa unidade deixa de ser prática. Se quisermos medir grandes extensões, ela é muito pequena. Por um lado, se quisermos medir extensões muito pequenas, a unidade de metro é muito grande. Claro, você quer medir o tamanho de uma formiga em metros, não dá certo. Ou você quer medir a distância entre Rio e São Paulo em metros, a mesma coisa, não vai ficar bom. É melhor você usar quilômetros no caso, né? No caso da formiga, você vai usar o quê? Milímetro. Isso que foi relatado não é uma particularidade das unidades de medida de comprimento. O mesmo acontece com as unidades de medida de área, de massa, capacidade, entre outras. A decisão sobre qual a melhor unidade de medida para representar coisas do cotidiano vem da capacidade que cada um tem de fazer estimativas juntamente com conhecimentos que normalmente são de senso comum. Blá blá para você. E agora o problema propriamente dito. Abaixo são feitas algumas afirmações onde são usadas unidades de medida não indicadas para cada caso. Unidades não indicadas para cada caso? Como assim? A altura do homem está medida em quilômetros? Fica estranho isso, né? A massa de uma criança de 10 anos medida em miligramas? Tá doido? A área de uma página medida em metros quadrados? E aqui, frasco de xarope medido em litros. Na verdade, não, né? Você usa mililitro aqui no caso. Bom, então, repetindo, abaixo são feitas algumas afirmações onde são usadas unidades de medida não indicadas para cada caso. Analise-as. Tá, eu já olhei rapidamente essas afirmativas. O que ele quer saber? Pode-se afirmar que estão dentro da realidade apenas as afirmações. Como assim dentro da realidade? Isso é um pouco subjetivo, né? É claro que se você medir a altura de um homem em quilômetros, você não está dentro da realidade. Mas, na verdade, ele está falando aqui um valor e você vai dizer se esse valor está certo. Você pode até falar que a medida em quilômetros é um negócio um pouco bizarro, mas isso aqui, mesmo sendo bizarro, pode estar certo. Então, dentro da realidade que ele quer dizer aqui, seria corretamente, né? Por exemplo, um homem mede cerca de 1,70 m, por aí. Pouco mais, um pouco menos, né? Depende da altura dele. Mas ele não vai medir 17 metros, claro. Então, você tem que olhar se está dentro da realidade. Olha, o problema, na verdade, é para você fazer conversão de unidade de medidas. Aqui está em quilômetro, você vai passar para metro, porque você normalmente mede a altura de uma pessoa em metros. Então, essa primeira afirmativa aqui, ó, a altura de um homem é 0,00173. Isso aqui está em quilômetros. Eu vou passar isso aqui para metros. Como é que a gente faz para passar de quilômetro para metro? Eu vou lembrar que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Claro, tem que saber isso, senão você não resolve a questão. Aí você vai pegar esse quilômetro aqui e vai trocar por 1000 metros. Vai ficar assim, ó. 0,00173. Aí você vai trocar essa unidade quilômetro por 1000 metros. E aí você fica com o resultado em metros. Beleza. Claro, isso aqui é a mesma coisa que pegar a vírgula e andar 3 casas para a direita com ela, né? Olha aqui. Se você multiplicar isso aqui por 1000, a vírgula vai andar 3 casas, ó, para a direita. Ó. 1, 2, 3. Vai parar aqui a vírgula. Então isso aqui vai ficar 1,73 metros. Isso está certo? A medida de uma pessoa é nessa faixa? 1,70 m, 1,73 m? É 1,70 m,
1,80, eu não sei, eu não conheço essa pessoa, mas está dentro da realidade, né? Se alguém falar que um homem tem 1,73 m, é mentira, como pode uma coisa dessa? 1,73 m? Não, essa medida aí é doida. Isso aqui está certíssimo, está, digamos assim, dentro da realidade, essa primeira afirmativa. Vamos olhar a segunda aqui. A massa de uma criança de 10 anos é aproximadamente, que isso aqui, 420 mil miligramas. Bom, eu vou passar isso aqui o quê? Para quilos, né? Olha só. Você vai usar que 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. Mas você não mede uma massa de uma pessoa em gramas, né? Você mede em quilos. Então você vai usar isso aqui também, que 1 quilo são... Opa, que isso aqui é quilômetro, né? 1 quilo... Isso aqui é 1000 gramas. Tá, então, se eu quiser transformar esse miligrama aqui em quilo, qual é a relação que eu vou usar aqui? Aqui você pode dizer que o miligrama é 1 milésimo do grama, e como 1 grama é 1 milésimo do quilo, então você vai dizer, no fim das contas, que 1 miligrama é 1 milionésimo do quilo. 1 miligrama é 1 milionésimo do quilo. Então eu vou pegar esse miligrama aqui e vou trocar por 1 milionésimo do quilograma. Então isso aqui vai ficar o quê? 420 mil vezes 1 milionésimo do quilo. Mais um zero, né? Do quilo. Claro, isso aqui é a mesma coisa que você pegar a vírgula que está onde? A vírgula está aqui, né? E você andar para a esquerda. 6 casas para você formar aqui 1 milionésimo. Quanto é que vai dar isso aqui? Se você andar com a vírgula 6 casas para a direita, é a mesma coisa que você fazer essa multiplicação aqui. Você vai ficar com o quê? 0,42 quilos. Então eu pergunto a você. O peso de uma criança de 10 anos é 0,42 quilos, menos do que meio quilo? Nada disso, isso aqui está errado, tá? Essa número 3 aqui, o que ele está falando? Esta página é essa página aqui, né? Da prova. É igualzinha a essa, mesmo tamanho. É uma folha tamanho A4. Essa página tem uma área de 0,06237 metros quadrados. 0,06237 metros quadrados. Considerando que suas dimensões são 210 milímetros por 297 milímetros. Olha só, essa medida aqui, 210 milímetros por 297 milímetros, é a medida padrão de uma folha de papel A4, né? Agora, ele calculou aqui a área em metros. Como é que eu faço para conferir se isso aqui está certo? Ó, vamos passar isso aqui para metros. 210 milímetros, para passar para metros, eu vou andar 3 casas com a vírgula. É só dividir por 1000, né? Então, 1, 2, 3. Isso aqui é 0,21 do metro. E esse zero daqui eu já cortei porque ele não serve para nada, né? Ele é de enfeite. E essa outra medida aqui, 297 milímetros, isso aqui é 0,297 do metro. Para achar essa área, você tem que multiplicar isso por isso e conferir se dá isso aqui. Olha, parece que realmente dá isso, quase isso, né? Isso aqui é quase 0,2, isso aqui é quase 0,3. Se você multiplicar 0,2 vezes 0,3, vai dar 0,06. Mas vamos fazer a conta direitinho? Puxa vida. Como é que a gente faz isso? A gente faz com inteiros, 2, 9, 7... vezes 21. E depois a gente coloca 5 casas decimais, né? Porque aqui tem 2 casas decimais, aqui tem 3. A gente faz com inteiros, depois coloca 5 casas decimais. Então vamos multiplicar isso aqui. 1 vezes 297 vai dar 297. E 2 vezes isso aqui vai dar 2 vezes 7, 14, vai 1. Isso aqui vai dar 8. Isso aqui vai dar 18, 19, vai 1. E isso aqui vai dar 5.
E agora somando isso aqui vai ficar 7, 13 vai 1, 12 vai 1, 62, 3, 7. E aí a gente coloca 5 casas decimais. Então, a vírgula está aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar um 0 aqui. E aqui o 0 antes da vírgula. Então, isso aqui dá realmente 0,06237. Então, isso aqui está certinho. A área dessa folha de papel é realmente isso aqui. Essa está correta. E agora só falta essa quarta aqui. Normalmente a capacidade de frascos de xarope vendidos na farmácia é 0,00012 litros. Olha só, você sabe qual é a medida que tem um vidrinho de xarope? Um vidro mais ou menos desse tamanho, né? Quanto é que tem ali? 100 ml, 150 ml, 200 ml? Eu não sei. Olha só, um copinho que você usa para tomar guaraná em festa de aniversário, aquele copinho desse tamanho assim, ele tem 200 ml ou 0,2 litros. Se você pegar 1 litro de um refrigerante, você pode encher em torno de 4, 5 copos, né? Tá, então é em torno disso aqui. A capacidade de um xarope é um pouquinho menos, em torno de 100 ml. Ele está dizendo aqui que é 0,0012 litros. Olha só, 0,00012 litros. Ó, passa isso aqui para ml, né? Para milésimo do litro. É só você andar 3 casas com a vírgula aqui. Quer dizer, isso aqui é 0,12 ml. Isso aqui é menos do que 1 mililitro. Você sabe quanto que é 1 mililitro? 1 mililitro é um cubinho com 1 centímetro de lado. É claro que um vidro de xarope não tem essa quantidade de xarope aqui. Então você tem que ter uma noção desse negócio, né? Então, um copo aproximadamente nessa faixa de 200 ml. E ele aqui está dizendo que esse xarope aqui é 0,12 ml. Por que ml? Porque eu, para passar de litro para mililitro, andei 3 casas com a vírgula para a direita, né? Milésimo do litro. Então é claro que isso aqui é uma discrepância danada. Isso aqui está completamente errado. Nunca um xarope vai ter isso aqui. Se você já olhou um xarope, o rótulo do xarope, pode olhar lá que está escrito 100 ml, 120 ml, 150 ml, por aí. Então essa afirmativa 4 está errada também. As únicas que estão certas, que estão, digamos assim, dentro da realidade, são essa primeira, a 1, e essa terceira aqui, ó, a 3. Somente a 1 e a 3. Olha aqui, ó. Estão dentro da realidade, 1 e 2 não, 1 e 3, essa aqui, 1 e 3. 2 e 5 não, 2 e 4 não, 3 e 4 não, 1, 2 e 3 não. A 2 está completamente errada, né? Numa criança medindo menos que meio quilo. E aqui o xarope doidão é muito pouco. Xarope de um cubinho de 1 centímetro de lado. Então, realmente é 1 e 3, resposta correta. Letra B de Bravo.